Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Jesus, nosso Mestre, derrame toda a sua misericórdia sobre nós. Agradecemos hoje e sempre aos bons amigos espirituais e agradecemos aos amigos da Casa Espírita, Casa do Caminho, na cidade de São Paulo, pelo carinhoso convite, como sempre, para que pudéssemos pincelar alguns aspectos das lições de Jesus, contidas no seu Evangelho. O Evangelho é um livro universal. É um código, são regras de ouro, regras essas de conteúdo ético, moral, que não apenas alcança ao nosso planeta, mas também todo o universo. Daí o gigantismo desta proposta de Jesus. Bem assimilado o Evangelho, quando bem internalizamos esta lição, estamos aptos a viver não só na Terra, mas também em qualquer uma das estrelas deste universo, segundo a ciência admitido, de forma cilíndrica, formado por bilhões de galáxias, e dentro dessas galáxias, bilhões de sistemas solares. A passagem que nos foi proposta é aquela em que Allan Kardec colocou como a moral estranha no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali surgem palavras que, a princípio, um leigo, um apressado, quem não conhece ou não estuda Jesus, poderia estabelecer certas confusões ou deturpações, em que Jesus coloca no Evangelho de Lucas e Mateus que deveríamos abandonar a traduções que aplicam o verbo odiar pais, mães, irmãos, irmãs. Mas qual é o sentido disso? Qual a proposta disso? Primeiramente, devemos identificar que a língua hebraica da época era paupérrima, muito pobre, em que uma palavra era usada para várias situações. Por exemplo, caridade, a que Paulo muito empregou naquela proposta belíssima em que ele nos trouxe, o sentido da caridade. Caridade nos tempos antigos também significava amor, não apenas o ato de dar algo, de servir ao outro. Quando Jesus usa o verbo odiar e abandonar, devemos compreender que não é o mesmo do tempo dele, devido à pobreza do vocabulário da época. Também devemos considerar que ele nada escreveu. O que temos de Jesus, devemos aos seus discípulos, em que escrever as suas lições. E ao longo dos évos, essas lições receberam interpretações, traduções, interpolações, que pode, portanto, ter fugido do conteúdo primitivo, inicial. Então devemos compreender segundo o Espírito. O próprio Cristo dizia, o Espírito vivifica, a letra mata. Então, o sentido espiritual desta proposta. Se nos atermos à letra, cometeríamos vários equívocos. Porque como pode Jesus, o amor por excelência, um espírito que tinha como finalidade primordial congraçar a humanidade, estabelecer afeto, ternura, que empregou a palavra diabo nos tempos antigos no sentido de separar, desalinhar, desagradar. Então dizia, tudo que não ajunta não está comigo. Tudo que semeia a discórdia, a perturbação, é algo diabólico. É algo que separa, que desagrega. Então eu vim para unir. Então ele não poderia, portanto, estabelecer a desunião familiar. Ele enfatizou a importância da família,
das relações amorosas entre um homem e uma mulher. Quando dois assumem o papel de homem e mulher, não mais existem dois, mas um só, devido à simbiose de pensamentos, de sentimentos. Então Jesus foi além nesta proposta. Devemos compreender que ele empregava palavras fortes em sua época. E por quê? Porque as pessoas eram muito presas aos sentidos, eram predominantemente instintivas e ficavam, portanto, atentas a palavras que tocassem o seu sentido, palavras, portanto, impactantes. Por isso, determinados verbos como odiar e abandonar. Mas nesse conteúdo, Jesus quis dizer: não abandone da vida espiritual. O pai, a mãe, o filho, a filha, o irmão, a irmã, é a vida material em detrimento da vida espiritual. Não abdique, portanto, da vida espiritual, valorizando a vida mundana. Viva no mundo, mas não pertença ao mundo, disse ele. Não quer dizer que devemos abdicar da vida com as pessoas. Não, 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 não. Devemos estar com as pessoas, mas não pertencer a essas pessoas. Não à toa dizia ele: sejais o sal da terra, entre em contato com as pessoas, mas não se corrompa. O sal é este elemento, que tudo que ele entra em contato, ele modifica, mas ele continua sendo sal. Então, viva a vida física, mas tenha consciência que primordialmente você deva valorizar a vida espiritual, porque é espírito. Você é um espírito vivendo uma realidade material. E a finalidade da vida é o aprimoramento espiritual. Vivemos na Terra para aprender a desenvolver a arte de bem viver. Devemos compreender que a nossa finalidade reencarnatória é desabrochar a isso. Secundariamente, nós temos os títulos acadêmicos, as profissões, as aquisições, mas são os bens espirituais à frente. Que são esses bens? O amor, a ternura, a honra, a dignidade, a coragem, o equilíbrio, a serenidade. São os bens espirituais a que ele estaria nos dizendo. Não abdique disso em decorrência da vida física. As adversidades, os problemas, no sentido pai e a mãe aqui colocado neste versículo, são caminhos à evolução. As adversidades são degraus à evolução espiritual. Nesta passagem, Jesus estava enfatizando: fuja do excesso, porque somos criaturas que nos excedemos nas situações. Quantos pais dizem: fiz isso, fiz aquilo, porque tinha que manter minha família, me corrompi, roubei. Quantas mães se prostituem na manutenção da sua família? Eu precisava disso. Reconhecemos as dificuldades, os problemas. Olha a lição de Jesus: não se corrompa. Não se macule em nome da família. Mantenha sua dignidade. Mantenha-se probo diante das adversidades. Os desafios são provas que precisamos passar. Então, muitas vezes as criaturas alimentam esta concepção de que deve proteger de todas as formas o seu familiar e, para tanto, muitas vezes perde a sua dignidade, a sua honra, a sua hombridade. Nesta passagem há o ensinamento do equilíbrio, portanto. Quantos homens, quantas mulheres se avoram na condição de senhores de seus irmãos, de seus filhos, são os super-heróis, super-protegem, super-conduzem, sabem tudo, conduzem a vida da outra pessoa, não deixam que a outra pessoa decida sobre si mesmo. O bem da vida é que possamos dar condições ao outro para que ela possa, aquela pessoa, tomar as rédeas sobre a sua existência, ter condições de decidir. É fugir, portanto, dessa ilusão, desse acesso de que devemos controlar tudo e a todos. Compreender também que nesta passagem há a lição de que muitas das pessoas que muito amamos, que jornadeiam conosco,
não comungam dos mesmos pensamentos espiritualizados. Daí a dificuldade no relacionamento do pai, da mãe, do marido, da esposa, de pessoas que têm dificuldade de compreender o caminho evolutivo espiritual. E ainda assim devemos manter-nos equilibrados, porque muitas vezes o marido coloca obstáculos para que a esposa frequente um núcleo religioso, espiritista, que seja. O filho deseja abdicar-se de determinadas realidades materiais para locar-se na ajuda do próximo. O pai fica inconformado, porque o filho não pensa no emprego, na posição social, mas é aquele médico que realiza o verdadeiro sacerdócio. E aí o pai não admite, não entende. É esta a proposta de Jesus quando ele coloca: muitos dos que você ama, muitos dos seus afetos não compreenderam esse desejo, essa concepção espiritual sua. Me não abdique, continue. Quando ele fala não ser digno dele, quer dizer, se abdicarmos, estaríamos perdendo a oportunidade reencarnatória, perdendo a prova que nos foi colocado. Daí a necessidade de um recomeço, com todas as dificuldades e problemas que o recomeço causa a todos nós. Então, nesta passagem que Jesus nos ensina da necessidade de abdicarmos de pai e mãe, não quer dizer simplesmente para deixarmos de lado literalmente. Ele deixou claro o quanto devemos amar, honrar a nossa família. Temos um dever para com os nossos entes amados, uma obrigação para com eles, mas antes de tudo, temos uma obrigação para com Deus, para com a vida e para conosco. E esta obrigação nossa é a obrigação de espiritualizar-nos, de estabelecermos este conteúdo espiritualizado dentro de nós. Temos essa dificuldade. Então, quando começamos a entender a proposta espiritual de Jesus, que o Evangelho é um livro espiritual, que é necessário desenvolvermos esta lógica, este conteúdo, as coisas se tornam mais fáceis. Aquilo que nos parece uma dor, uma perturbação, se torna algo muito mais fácil. Então esta foi a nossa proposta nesta pequeníssima, brevíssima passagem do Evangelho a que os amigos da Casa do Caminho nos propuseram. Então, consigamos manter firmes o nosso propósito de espiritualizar-nos, ajudando os nossos familiares na medida do possível, sem interferir na livre vontade deles, na vontade que eles têm de decidir sobre si mesmos, amando sempre, perdoando sempre e tendo Jesus conosco. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos. Que assim seja.